Nós vamos dar prosseguimento agora às nossas apresentações, trazendo o pessoal da Comgás, que estará sendo representada pelo gerente de ativos, Diogo Maia, e vai nos falar sobre a operação e segurança das redes de distribuição de gás natural. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é um fórum muito interessante para que a gente possa compartilhar um pouquinho dos desafios de infraestrutura que nós temos no nosso país. Bom, só para a gente começar aqui, pessoal, só para contextualizar um pouquinho do que é a Comgás, acho que todo mundo sabe, né? A Comgás, ela distribui gás encanado em São Paulo. Mas para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe do que nós temos do ponto de vista de operação, é importante que a gente conheça um pouquinho mais do nosso negócio. E internamente, a gente não trata a distribuição do gás só como o gás em si. Na verdade, a gente chama de nossa energia, né? Então, esse é o nosso mote. E a gente sabe que a nossa energia ela vem para impactar vidas, né? Então, nesse slide tem alguns números aqui. Hoje a Comgás ela tem um pouco mais de 1.900.000 clientes. A nossa área de concessão ela é uma porção importante do nosso país, né? A nossa área de concessão ela produz 26% do PIB. Na nossa área de concessão, que tem um pouco mais de 170 municípios, nós estamos presentes já com gás encanado em 88 deles. Para que isso fosse possível, nós construímos ao longo do tempo mais de 16 mil quilômetros de rede. O nosso negócio gera mais de 5 mil empregos diretos e indiretos e os índices de pesquisa de satisfação dos nossos clientes, né, a gente tem lá pesquisas que mostram que a satisfação está acima de 96%. E é importante dizer que a nossa operação, a gente tem um rigor de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente. Só para reforçar aqui, a Comgás tem mais de 140 anos de história, né? Mas atualmente a gente faz parte do Grupo Cosan, que é um dos maiores grupos econômicos privados do Brasil. Então ali tem alguns exemplos de outros negócios do grupo, né? Além da Comgás tem a Moove. A Moove é um negócio de lubrificantes. O óleo móvel é comercializado pela Moove. A Raízen, que é uma joint venture com a Shell, também é um negócio do Grupo Cosan. E a Rumo Logística também, que está presente no segmento de logística. Bom, aqui entrando um pouquinho já no detalhe, a gente sabe que o gás natural da Comgás vem por tubulações. Mas, afinal de contas, qual é o caminho que esse gás natural faz para que ele chegue até a nossa residência, até uma indústria, né? Então, aqui tem um infográfico que mostra exatamente como isso funciona. Então, na verdade, o gás ele pode vir tanto de bacias marítimas quanto de terrestres, né? Falando um pouquinho especificamente da Comgás, nós recebemos gás da Bacia de Santos, recebemos gás da Bacia de Campos e também temos o gás que vem da Bolívia através do gasoduto Bolívia-Brasil. Obviamente que nesse momento o gás ainda não está sob a tutela da Comgás, então a Petrobras hoje detém esse mercado. E é um mercado que está em transformação, acho que todo mundo vem acompanhando aí a recente privatização dos ativos. Mas no processo em si, primeiro o gás ele passa por um processo de tratamento numa UPGN. Na sequência, ele vai até um citygate. O citygate é exatamente o ponto de entrega do gás do transporte para a distribuição. A partir desse momento, o gás ele passa a ser da distribuidora. Nesse citygate é que se adiciona o odorante, até esse momento o gás ele ainda vem sem o cheiro. E aí a distribuição ela acontece sempre rebaixando a pressão. A gente em nenhum momento faz elevação de pressão, a gente só rebaixa a pressão através de reguladores e são diversas estações ao longo das malhas para poder chegar nas pressões de consumo de todos os segmentos, seja uma indústria, seja um comércio, seja um apartamento, seja uma residência, seja o GNV. Estamos falando do mesmo gás natural que atende os diferentes segmentos que vem da mesma concessionária. E aí, aqui nesse slide, dá para a gente mostrar direitinho onde é a concessão da Comgás. Existem 3 concessões no nosso estado. Então, aquela parte mais superior é a da Gás Brasiliano, a Comgás é essa que está assinalada em azul, e a outra é a da Gás Natural. Como eu mencionei, são 177 cidades, né? Eu tinha falado mais de 170, 177.
27% do PIB nacional está nessa região da Comgás, e 30% do gás natural que é distribuído no país é distribuído aqui na área de concessão da Comgás. E a nossa abrangência ela vai na região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, o Vale do Paraíba e a região metropolitana de Campinas, no interior do estado ali. Só para colocar alguns números, a gente distribui aí 4 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Ali tem um pouquinho do extrato dos nossos 1,9 milhões de clientes, né? Então, são 1.290 indústrias, 17 mil clientes comerciais e os demais são do segmento residencial, né? Então, tem uma diversidade de clientes aqui. São quase 17 mil quilômetros de rede, como eu mencionei, e vale dizer que mais de 70% dos nossos investimentos atualmente estão focados na expansão dessa rede, né? Então, a Comgás ainda apesar dos 140 anos de história, ainda tem muita oportunidade de investimento, de expansão. Lembram dos 177 municípios, a gente só está em 88, então tem muita coisa para a gente fazer ainda. E aí, entrando um pouquinho nos desafios aqui da operação em si, esse slide ele mostra exatamente como funciona a nossa operação dentro desse universo. Então, nesses 16 mil, quase 17 mil quilômetros de rede, eles são alimentados por 24 city gates. Então, a gente tem 24 diferentes pontos de entrada do gás natural na nossa malha. E aí, essa malha de redes, ela nasce a partir desses city gates, e para que a gente possa reduzir a pressão para os diversos valores da operação, são mais de 450 estações espalhadas por toda a malha de distribuição. Além disso, todas as manobras operacionais, elas são feitas por válvulas. A gente tem mais de 16 mil válvulas dentro desses 16 mil quilômetros de rede. Então, a gente está falando para quase que uma válvula por quilômetro aqui. Obviamente, olhando já para os lados dos clientes, né? Lembram lá de quase 1.200 indústrias, aqueles clientes comerciais? Cada cliente desse tem um CRM, que é um conjunto de regulagem e medição. Então, além do medidor de gás, tem todo um dispositivo de segurança ali também para garantir que nunca a pressão de entrada entre para o cliente. E olhando para o segmento residencial, aqueles 1.200.000 medidores servem aos quase 1.800.000 clientes. A diferença aqui, pessoal, é por conta dos prédios. Vários dos prédios você tem um único medidor que alimenta o prédio inteiro, né? Então, por isso que tem essa diferença aqui. E, além disso, a gente tem as operações estruturantes, que basicamente, ao invés da gente chegar no município por meio de uma tubulação, existe uma estação local de descompressão. Então, são carretas, a gente faz a compressão disso em algumas estações, faz o transporte dessas carretas até essas regiões por caminhões, e lá tem uma operação de descompressão e a distribuição local. A exemplo do que acontece em Campos do Jordão. O custo do investimento de um gasoduto para subir a serra seria astrondoso, não seria possível levar o gás natural até lá. Então, isso acontece através de uma operação estruturante. E a gente tem 7 em toda a área de concessão. E aqui tem alguns números importantes. Para vocês terem uma ideia, cada solicitação de emergência, qualquer cidadão que liga na Comgás avisando que está sentindo um cheiro de gás, nós temos a obrigação de chegar até aquele local em menos de 1 hora. A gente tem 79 mil notas de emergência por ano. É um número bastante significativo. Além disso, são feitos mais de 320 mil atendimentos de assistência técnica, que vai desde, poxa, o meu gás está fraco, o meu fogão não está funcionando direito, o meu aquecedor não funciona. Então, existem uma série de atendimentos que a gente faz de assistência técnica, e são mais de 320 mil por ano. E a força de trabalho para a operação como um todo, a gente chega quase perto de 400 profissionais diretos. Além disso, temos 720 profissionais nos nossos parceiros. Então, passam de 1.000 pessoas aqui. Então, daquelas 5 mil que eu comentei no começo, dos 5 mil empregos diretos e indiretos, mais de 1.000 estão relacionados à operação da rede. Outro número também que é importante mencionar, a gente faz em torno de 6.200 reparos de rede no ano. O que são esses reparos? Sempre que acontece um dano na nossa rede, ou um vazamento espontâneo, enfim, são mais de 6 mil operações por ano que a gente tem na nossa rede. Além disso, com a expansão, a gente precisa conectar aquele gasoduto recentemente construído com a rede existente. Para isso é feita uma operação em carga, né? Em alguns segmentos isso é tratado como uma operação supercrítica, mas a gente também faz mais de 600 operações desse tipo por ano, com um nível de excelência ao ponto de se dizer que nós nunca tivemos um incidente nessas operações.
E ali tem uma frase aqui, 35 quilômetros de renovação de rede, acho que é importante mencionar. Nos 140 anos de história da Comgás, a gente passou por diversas formas de uso. Tivemos o gás de nafta, tivemos o gás de carvão, viemos para o gás natural. A Comgás foi estatal, foi municipal, foi privada, voltou a ser privada, foi de multinacional, agora está com um grupo brasileiro. E dentro dos compromissos que nós temos com o órgão regulador, existiu o compromisso de fazer a renovação das redes de ferro fundido, que foram as primeiras redes instaladas para a distribuição do gás no grande centro de São Paulo. E esse ano a gente termina, de fato, essa atividade, antecipando em quase 3 anos o que estava previsto no plano. Então só faltam 35 quilômetros e a gente está quase terminando. O pessoal da Comgás está aqui, pode confirmar isso. E premiando toda essa operação segura, gente, nós temos... O nosso primeiro drive é a segurança operacional. Isso para nós é um mantra, né? A segurança é responsabilidade minha, sua e de todos nós. A gente repete isso do presidente ao gasista. Então, todo mundo conhece isso muito bem. Além disso, tem um pilar muito forte que é voltado à integridade dos ativos. A distribuição do gás ela é feita por ativos. O tubo é um ativo, uma estação é um ativo. E a integridade desses ativos ela é uma condição primeira para que a distribuição possa acontecer sem percalços. A segurança operacional ela só acontece por meio da garantia da integridade desses ativos. Além disso, a gente tem um drive muito forte de eficiência. O nosso modelo de concessão ele incentiva os ganhos de eficiência ao longo do tempo. Então, a gente tem uma sinergia muito forte, tanto de qualidade, mas também com custo, né? E, além disso, o nosso negócio cada vez mais, eu acho que não sei se todos aqui são clientes Comgás ou não, mas cada vez mais o nosso foco tem sido voltado para o cliente, né? Internamente, a gente tem deixado de ter o amor pelo tubo e o amor está indo para o cliente, de fato, que é quem de fato tem valor no negócio, né? E falando um pouquinho sobre a integridade de ativo, a grande missão do time de integridade de ativos, até deixa eu fazer um parênteses aqui, eu estou aqui representando um colega, que é o José Cláudio Coutinho, ele está em treinamento essa semana, eu sou o gerente da infraestrutura do gás, ele é o gerente de integridade de ativos, mas no final do dia é responsabilidade minha, sua e de todos nós, então estou aqui para fazer esse papel também. A grande missão de integridade de ativos é evitar a perda de contenção. Então, poxa, um vazamento de gás, né? Gente, gás é gás, ninguém quer que ele vaze, né? Então, a grande missão é evitar a perda de contenção e, ao mesmo tempo, evitar a falha no fornecimento de gás. A gente não quer que o abastecimento falhe. Então, para isso, a gente tem esses 4 pilares que fazem exatamente esse movimento para garantir essa missão. O primeiro deles é um pilar que é muito voltado para a gestão de riscos. Então, tem um olhar muito forte para a gestão de riscos de grandes proporções. A gente tem o domínio do que fazer em qualquer situação de emergência, em qualquer subsistema nosso. Além disso, a gente tem um processo muito forte para gerenciar qualquer gestão de mudança. Se a gente vai fazer uma mudança de um ativo, uma mudança de um processo operacional, ele tem que passar pelo rigor de um processo da gestão da mudança. E todas as investigações e incidentes são oportunidades de aprendizado. Então, a gente tem um rito de investigação muito forte também com relação a isso. Já naquela parte do ciclo de vida de ativo, o pilar é garantir a integridade das redes. Então, a gente tem todo um canal de comunicação com o público externo para exatamente fazer o contato e receber as solicitações. Qualquer intervenção no logradouro público, qualquer pessoa pode entrar no nosso site, tem acesso lá se a gente tem rede lá naquele local ou não. Existem canais de comunicação. Existem critérios para poder fornecer documentos de as-built, né? Acho que isso é até um pouco de dogma no nosso meio. Poxa, mas é minha informação. Na verdade, para nós, é muito mais importante garantir que não haja um dano na nossa população do que, de fato, ficar segurando a informação. Não, poxa, mas essa é a minha informação de inteligência. Da mesma forma que a gente expande e a gente sabe dos desafios do convívio do subsolo, a gente também, de nenhuma forma, quer impactar no andamento das outras obras de infraestrutura no subsolo. Então, a gente tem todo um grupo que faz a gestão desse canal. A gente internamente é o PPD, então é o Plano de Prevenção de Danos. Tem também um grupo que faz toda a gestão dos chamados que acabam entrando ali para fazer acompanhamento de obra. Tem um time que faz acompanhamento de obra, um time que orienta, um time que disponibiliza as built, enfim. Tem todo um rito de gestão em cima disso também. Outro ponto muito importante é a governança das normas técnicas. Então, tem um pilar de compliance tecno-normativo
que visa garantir também a disponibilidade da informação técnica para todas as pessoas que precisem daquela informação e que a informação seja correta e aderente com o que se faz com as práticas do campo. E, obviamente, como eu falei no começo, a cultura de segurança operacional ela precisa permear na companhia de uma forma muito forte. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe aqui 2 vídeos que mostram alguns eventos que nós fizemos na companhia e envolvendo o público externo também, exatamente para que a gente consiga fortalecer a cultura da segurança operacional. Esse evento nós fizemos em 2018, exatamente para conscientizar as pessoas da importância do zelo para com as instalações de gás natural. Quando nós fizemos esse evento, na verdade foi um evento que em princípio seria direcionado para o público interno e nós vimos ali uma oportunidade de valor de levar isso para o externo também. E tudo bem, trabalhamos os funcionários com gás, trabalhamos as contratadas, convidamos pessoas da Sabesp, da Eletropaulo, da Prefeitura, da CPTM, bastante gente participou ali, vocês viram aqui. Ali a gente fez simulações desde uma explosão de grande, uma catástrofe mesmo, né, uma explosão, e colocou as pessoas ali dentro, tinha fumaça, ficava quente, acho que assustou inclusive as pessoas. E também tinham coisas voltadas para as instalações internas, o porquê que a nossa pressão é naquele nível lá dentro da interna, os motivos que levam a essa segurança. Além disso, nós mostramos a importância, durante a construção, do porquê fazer o mapeamento das interferências existentes, porque senão os danos que a gente pode gerar numa adutora, enfim, a gente fez algumas simulações ali. Tinha até ali um jogo que a pessoa ia construindo a rede sem ter informação do cadastro, aí ela acabava provocando um dano, né? Então, de uma forma lúdica, a gente buscou juntar as pessoas. E a gente percebeu que a gente precisava de algo mais. Como é que a gente ia levar isso, de fato, para o público externo? E aí, nesse ano, nós lançamos uma nova campanha, que, na verdade, a gente tem um caminhão, e esse caminhão ele percorre as nossas contratadas, não é mais um dia, uma semana de evento. É uma coisa que ela vai acontecendo durante o ano. Então, esse mês acabamos de fechar todas as contratadas, tivemos na Sabesp, tivemos em várias empresas, exatamente para divulgar essa coisa do PPD, da importância de antes de abrir uma vala, entra lá no site, vê se não tem alguma tubulação da Comgás, enfim, para que a gente possa não gerar o impacto maior para a sociedade, né? Porque no final do dia,
a sociedade é a gente, né? A gente faz parte dela também. Cabe a nós aqui fazer isso da melhor forma possível. E aí tem um vídeo aqui mostrando um pouquinho dessa campanha. Esse vídeo foi do lançamento da campanha, mas como eu falei, esse caminhão ele vem percorrendo, né, diversas empresas contratadas nossas e também parceiros que têm compartilhamento do subsolo conosco. No final do dia, o que vale para nós, né, o nosso negócio é um negócio que ainda está em franca expansão. A gente constrói mais de 1.000 quilômetros de rede por ano, a gente conecta mais de 100 mil clientes por ano, né, então a gente ainda tem uma previsão de crescer de forma bastante agressiva ainda nos próximos anos. A gente sabe dos desafios que isso tem, afinal de contas, a casa já está pronta, né? Então, a gente acaba gerando um impacto para a sociedade, porque a gente vai fazer a obra na rua que está pronta, né? E a gente sabe dos percalços que isso traz para a população e para a sociedade, mas é algo que é necessário passar por isso agora, para que lá na frente a casa esteja com mais condições, com mais conforto ainda do que a gente já tem hoje. Era isso, gente, que eu tinha que trazer para vocês. Obrigado. Obrigado, parabéns pela apresentação. Perguntas, por favor. Muito bom. Diogo, número de acidentes com redes de gás no Brasil, vocês têm estatísticas? Você tem esse número? Na nossa, mas a nível Brasil? Bom, falando de Comgás, são em torno de 400 ocorrências ano. A razão da pergunta, aqui uma pergunta, tem um microfone aqui na frente? A razão da pergunta é a seguinte: eu faço parte de uma associação nos Estados Unidos que cuida só de acidentes de gás, e o ano passado foram 400 mil acidentes, né? Eu fiz questão de fazer essa pergunta para dar os parabéns para a Comgás pela eficácia da segurança. Obrigado e parabéns. Queria fazer o gancho também, uma pergunta. A gente viu frequentemente na mídia vários incidentes de aquecedores a gás. Eu sei que o aquecedor a gás não tem nada a ver com a Comgás, é uma instalação que o morador faz uso do gás para se aquecer. E, enfim, eu queria saber o que a Comgás
tem promovido nesse sentido de gerar mais segurança aos seus usuários? Boa pergunta. Primeiramente, bom, acho que todo mundo acompanhou aí as ocorrências recentes, né? A gente teve casos lá fora, tivemos aqui que, infelizmente, o pessoal acendeu uma churrasqueira para poder se aquecer, e até, de fato, aquele caso em Santo André, né? Em que o aquecedor estava sem o duto de ventilação. Todas as nossas construções, né? Então, imagina o seguinte, a gente, do ponto de vista de ligação, a gente tem um carro-chefe de ligações, que eu diria, que são as novas habitações. Então, um prédio, ele é construído e ele já nasce, entre aspas, apto à conexão do gás natural. No momento da conexão, tem um rito lá de inspeção, a gente faz o acompanhamento da obra, mas antes de fazer o comissionamento do prédio, cada apartamento é inspecionado para saber se a ventilação é adequada, se tem ventilação permanente, aquela coisa toda. Outro segmento que a gente atua com bastante energia é o que internamente a gente chama de habitado, que na verdade são os prédios existentes e que não operam a gás natural. Ou é o gás central, o GLP central, ou porventura sequer tem o gás, né? Enfim, ele é elétrico e tal. Toda conexão desse tipo de empreendimento, ela é precedida de uma análise e garantia de ventilação permanente e a forma correta de fazer a instalação. Só que com essas ocorrências, a gente percebeu que a gente precisava ir além. E, obviamente, a Comgás, apesar de ser a Comgás a maior distribuidora de gás natural do país, quando você olha o mercado de gás em si, ele é um pouco... Não, o market share da Comgás ele é pequeno ainda. Então, a gente vem conduzindo discussões com a ABGás, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras, para a gente, de fato, ter uma campanha nacional voltada a esse tema. Porque, no final do dia, a ventilação permanente, ela traz alguns desconfortos, né? Então, eu mesmo na minha casa, a cozinha à noite, nesse período de frio, ela é um gelo, porque ela é agregada à área de serviço e você tem a ventilação permanente, aquela inferior e a superior da janela. E aí a falta de informação, poxa, vou fechar isso aqui é muito frio e tal. Só que aquilo é o que garante a segurança, né? No caso de uma ocorrência como essa que, infelizmente... Mas respondendo a sua pergunta, é isso. A gente tem contatos atualmente com algumas das grandes empresas de GLP, a gente vem discutindo formas de a gente ser mais proativo nesse tipo de comunicação, para que as pessoas tenham a ciência dessas informações, né? Ok, queria agradecer ao Diego pela excelente apresentação, pela segurança que a Comgás transmite.